Muito bem, pessoal. Estamos começando mais um Encontros com o Futuro. Hoje a gente vai ouvir o Fábio, e então vou pedir para o Arnaldo fazer a apresentação dele. Por favor, Fábio. Arnaldo. Muito bem. Muito obrigado, Fábio Guimarães Barbosa, que é o nosso convidado de hoje, que vai conversar sobre o tema O Engenheiro que Queremos para a Nossa Empresa. No caso dele, é a visão da Ativus. Como você sabe, o Bruno Serapion, que é o CEO da Ativus, já fez aqui uma live para nós há uns meses atrás, mas hoje o Fábio vai se focar no tema de engenharia, né? Ele é atual diretor de engenharia da Ativus desde setembro de 2024, e antes disso ele trabalhou em várias empresas do setor, com ampla experiência em gestão, liderança de projetos, de engenharia, implantação e operações. Ele já foi head de engenharia e operações na Bracel, gestor de projetos na Suzano, gerente do projeto Horizonte 2 na Fibria, e além de gerente de empreendimento na Toyo Cetal. Ele tem a formação em Engenharia Industrial Mecânica pela Escola de Engenharia Industrial de São José dos Campos, a bacharelado em Administração pelo Mackenzie e pós-graduação em Produção de Celulose e Papel pela Universidade Federal de Viçosa. Então, queria agradecer muito ao Fábio por ter aceitado o convite para participar hoje e mencionar que ele foi um dos debatedores do nosso primeiro evento presencial no Instituto Minerva, 2 semanas atrás, em São Paulo, onde ele nos ajudou muito a conversar com o lado da oferta de engenharia, que estava o reitor do ITA, e professores da Poli, e o reitor do ITA também, e o Fábio, então, estava do lado das empresas, comentando o que eles esperam, necessitam de engenharia no futuro. Então, hoje ele vai detalhar mais essa visão, né, da Ativus nessa área. Então, bem-vindo, Fábio, muito obrigado novamente. Boa tarde a todos. Obrigado você, Arnaldo, Paulo, pelo convite. É um prazer, né, estar participando desse evento com uma plateia tão qualificada, né? Gente bastante experiente. É uma oportunidade interessante para mim para expor um pouco do que a gente vive, né, principalmente nessa área de engenharia de projetos, que infelizmente não tem muita gente que vai por esse caminho, né? A engenharia ela é bastante diversa e isso é um ponto positivo, né? Engenharia forma pensadores e pessoas para resolver problemas. Então, projeto é uma área bastante interessante, tem suas particularidades. Então, eu vou falar um pouco sobre isso no decorrer da apresentação, mas eu queria começar falando um pouco, apresentando a Ativus, né? Falando um pouco do que é a empresa, o momento que a gente está vivendo, né? E os meus desafios nesse momento, né? Se o Arnaldo puder passar aí a apresentação, né? Então, a Ativus é uma empresa do ramo sucroalcooleiro. Moemos aí em torno de 27 milhões de toneladas ano, né? Somos uma das 3 primeiras em termos de capacidade, né? Produzimos aí 3,3 bilhões de litros de etanol, 4,2 mil gigawatts-hora de energia elétrica, né? O suficiente para uma cidade em torno de 20, 25 mil habitantes durante o ano inteiro. Um outro produto do nosso negócio é o CBIOS, né? Que é uma fonte interessante para fomentar o nosso negócio, dar estabilidade e gerar alguma receita também como incentivo à descarbonização, né? Atualmente a gente planta em torno de 500 mil hectares em 8 unidades, vou mostrar no próximo slide. A nossa capacidade, né, temos aí em torno de 38 milhões, mas conforme eu falei, a gente, por alguns fatores, né, de disponibilidade ou rendimento agrícola,
o ano passado, esse ano, a gente está moendo na faixa de 27 milhões. Então, temos uma capacidade ainda para explorar. A gente também produz açúcar, né? Não é o principal item da nossa receita, mas também produzimos 750 mil toneladas de açúcar VHP. Então, isso é um pouco sobre a Atlas, né? Ela foi criada com esse nome em 2007 e hoje o principal investidor é o fundo Mubadala, que é dos Emirados Árabes, né? As nossas operações estão distribuídas aí entre Sudeste e Centro-Oeste. Temos uma usina em São Paulo, 3 usinas no Mato Grosso do Sul, uma no Mato Grosso e outras 3 em Goiás. Temos um bom posicionamento logístico, né, tanto para abastecer Sul e Sudeste, e alguma coisa do Centro e até mais para o Norte e Nordeste. A empresa atualmente tem em torno de 10 mil colaboradores, distribuídos em todas as operações, né? E também temos um escritório em São Paulo, onde eu fico, né? A engenharia é corporativa, e a gente atende todas as 8 usinas a partir do escritório corporativo em São Paulo. Então, isso é um pouco do tamanho da operação, né? Poderia passar para o próximo, por favor? Aqui tem alguns detalhes, alguns números interessantes aí sobre a produção de etanol, né? O volume que eu mencionei nos slides anteriores equivale a 60 milhões de tanques de carros compactos, em média. 85% dos veículos leves no Brasil contam com a tecnologia Flex, né? Então, nós temos um mercado bastante interessante. E agora, com a questão dos mandatos aí de mistura, né? Abre uma perspectiva interessante para o nosso negócio, não só no Brasil, mas também no exterior. Bom, outros dados aí, acho que vocês conhecem um pouco, né, a questão dos benefícios do etanol, acho que não é o foco nem necessário a gente detalhar isso muito. Próximo slide, por favor. A energia elétrica é uma importante fonte de receita no nosso negócio, né, porque nós temos um excedente de bagaço, que nos permite produzir energia para consumo próprio e também exportar. Os números são interessantes, né, mas esse volume que nós produzimos nos colocaria na 3ª posição na oferta de energia na rede no ano de 2022. Ainda não temos os números mais recentes, mas com certeza não é muito diferente disso. Próximo, por favor. O açúcar VHP, ele é destinado 100% à exportação, né? O VHP, para quem não está familiarizado, Very High Polymerization, que é um açúcar de alta polimerização, visa atender tanto a indústria alimentícia, farmacêutica, cosméticos, e, no nosso caso, nós exportamos. Obviamente, para as aplicações, requer, eventualmente, um refino, um reprocessamento, né? Então, tá aí um pouco do que a gente faz. Próximo, por favor. O CBIOS, ele vem do programa instituído em 2017, do Renova Bio, né? E isso, como é que funciona, né? As empresas que distribuem combustíveis fósseis precisam pagar, né, esse custo do CBIOS para justamente incentivar os combustíveis renováveis, né? Não só o etanol, mas também outros biocombustíveis. Fato interessante, né? Um CBIO equivale a 1 tonelada de carbono evitado na atmosfera. Nós produzimos em torno de 4 milhões de créditos de descarbonização por ano. Então, são números consideráveis. Próximo, por favor. Aqui uma visão do que a gente trabalha hoje para atender novos mercados, né? Nesse objetivo de protagonizar a transição energética, a gente está buscando outras fontes, quer seja de energia ou de eficiência da nossa própria cadeia, como é o caso do biometano, onde a gente vai conseguir reduzir o nosso consumo próprio de diesel, melhorando ainda mais a pegada de carbono,
substituindo um combustível fóssil por um combustível produzido a partir da vinhaça e da torta de filtro, que são subprodutos da nossa indústria. E estamos começando um projeto também de etanol de milho, o que, no nosso caso, é uma vantagem em relação a outros produtores, inclusive Estados Unidos, é que nós aproveitamos a sinergia com a produção a partir da cana-de-açúcar, onde tem uma sobra de bagaço, ou seja, um excedente de energia, que vai alimentar a planta de etanol de milho. Consequentemente, a gente espera ter um custo bastante competitivo na produção a partir do milho. O SAF é ainda algo em estudo, em desenvolvimento, isso ainda carece de muita discussão em termos de regulamentação ou incentivos, né? Então, as vias tecnológicas estão disponíveis, os investimentos tecnicamente são viáveis, mas do ponto de vista econômico ainda é necessário avançar em algumas políticas para que isso se torne realidade. Mas a nossa empresa espera estar em posição de também ser, vamos dizer, representativa nesse produto, assim que as coisas estiverem melhor definidas do ponto de vista regulatório. Bom, acho que agora a gente pode ir para o assunto propriamente dito, né, da nossa conversa. Eu vim para a Ativus o ano passado com a missão de reestruturar o departamento de engenharia, né, em função da história recente da Ativus. Nós tivemos vamos dizer, em algum tempo que compactar, otimizar as equipes, e a engenharia trabalhava basicamente como uma engenharia de manutenção, né, e algumas poucas pessoas focadas em projeto. E agora, nesse novo momento da empresa, onde a gente busca projetos de otimização, redução de custo, diversificação de produto e, eventualmente, expansão, nós estamos nos reorganizando e agora temos uma equipe corporativa formada por em torno de 30 profissionais para atender as 8 usinas, focando em projetos de CAPEX. Obviamente, alguma coisa de manutenção, sustaining, a gente também apoia, né? Mas, atualmente, a gente administra uma carteira regular em torno de 200 milhões de reais por ano. Obviamente, em função dos projetos mais estratégicos, isso oscila, praticamente dobra, né? Se o que a gente tiver estudando prosperar, mas esse é mais ou menos o tamanho do desafio, né? E, obviamente, que com 30 pessoas trabalhando em São Paulo, e tem, acho que 6 que são localizados nos polos, né? A gente divide as usinas do norte e do sul. Temos 3 usinas ali em Mato Grosso do Sul e São Paulo, e eu tenho 3 pessoas lá, e outras 3 pessoas que ficam na Regional Norte, atendendo as outras 5 usinas. Mas, de qualquer forma, isso não é suficiente para esse volume de investimento. Nós estamos falando aí de mais de 200 projetos ao longo do ano. Então, eu preciso ter uma estrutura mais, obviamente, com conhecimento técnico, mas com perfil de gestão aqui em São Paulo. Trabalho com parceiros contratados, né, empresas prestadoras de serviço, pequena, médio, grande porte, diversas disciplinas e algumas consultorias de processo. E também na implantação, né, não adianta ter 3 pessoas em cada polo, isso não dá a média de 1 pessoa por usina, né? Muito menos por projeto. Então, obviamente, a gente tem parcerias com empresas de gerenciamento de projeto que são alocadas conforme a demanda, no momento correto, com o perfil técnico correto, para que a gente consiga implementar os projetos orçados e garantir o retorno prometido quando da aprovação dos projetos, né? Então, o que é importante é essa visão de que os projetos eles impactam diretamente o resultado da empresa e a competitividade. Um empreendimento de CAPEX mal executado tem um custo enorme.
E no nosso negócio, a gente aproveita as janelas de entre-safra, né, que ocorrem entre dezembro e março, para fazer a maior parte das adequações. Pouca coisa a gente consegue fazer com as usinas rodando, por questões de segurança ou mesmo por disponibilidade de processo. Então, a implantação tem que ser bastante assertiva para não gerar impacto de atraso ou algum problema de qualidade na retomada da safra. E hoje eu tenho em torno de 6 ou 7 posições críticas na minha estrutura que eu não consigo preencher com agilidade, né? É bastante trabalhoso encontrar o profissional correto, e essas posições estão desde supervisão de campo até mesmo posições de gerência. Eu sou oriundo da área de celulose, né? Então vivo essa realidade há muitos anos, já fiz projetos de infraestrutura, e eu percebo que nos últimos 30 anos, desde que eu comecei a trabalhar nessa área, a situação está piorando um pouco conforme o tempo passa. Quando eu comecei nessa área, tinha um pessoal de gerações anteriores, né, que passou pelos ciclos de investimento de 1980 ou 70, né, mas esse pessoal não foi reposto, né, não tinha demanda por engenharia de projetos, porque o país em si não investia, e a iniciativa privada também não gerava volumes de projetos tão grandes, né? Mas eu tive a sorte de, na área de celulose, encontrar um ambiente diferente, onde as empresas, mesmo as menores, investiam continuamente em projetos, né? Então, hoje, os maiores investimentos privados, né, são justamente dessas empresas de celulose e papel. O último que eu fiz era um investimento da ordem de 5 bilhões de dólares. Já fiz outros projetos também para a Petrobras. Até 2015 eu trabalhei na Toyo Setal em projetos da Petrobras, e na realidade também não era simples, né? Uma obra dessa da Petrobras, eu cheguei a ter 5 mil pessoas, diversos níveis, obviamente, execução de obra, né? Uma fábrica dessa de celulose, cheguei a empregar 20 mil profissionais na sua construção. Na Atlas, a gente tem projetos menores, mas quando a gente fala em expansão, provavelmente a gente está falando de projetos aí que vão demandar quase que 1.000 pessoas na execução, engenharia em todas as etapas. Então, é algo que recorrentemente a gente se defronta com a necessidade de encontrar a pessoa certa para a posição certa. Pode ir para o próximo slide, por favor, Arnaldo? Como que a gente avalia normalmente, né? Vamos tentar, de uma forma mais didática, né, segregar os perfis aí em 2 blocos, né? Aquele perfil mais voltado à liderança e o perfil das especialidades, né? Especialidades ou disciplinas de engenharia. E quando a gente começa a olhar as características desse profissional, né? Se a gente dividir lá as competências mais técnicas das competências mais emocionais, a gente se depara com a situação de que, para posições de liderança, a gente precisa de um profissional mais sênior, com uma visão mais estratégica, uma visão de mais de uma disciplina, e com uma capacidade de comunicação, relacionamento interpessoal totalmente diferenciada. Estatísticas aí de PMI ou de institutos que acompanham, né, investimentos ou projetos de engenharia, mencionam que em torno de 80%, ou eventualmente um pouco mais do tempo da gestão é dedicado em comunicação, em nivelamento. Então, é uma habilidade extremamente importante, mas cada vez mais rara. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? E do outro lado, a gente também precisa do hard skill. E o hard skill tem os seus desafios, que eu vou falar um pouco mais adiante, né? Porque a gente vai ter lá os engenheiros das disciplinas, que é o engenheiro eletricista, o mecânico. Dentro da mecânica, você tem outras divisões, né? A pessoa que conhece mais de equipamento rotativo,
cara que está acostumado a trabalhar com vasos de pressão, com caldeira, são profissionais diferentes, né? Mesma formação, mas especializações distintas. Na elétrica, também tem uma complexidade, né? Porque os sistemas estão ficando cada vez mais digitais e complexos, né? Então, não basta conhecer de energia, os centros de controle de motores atualmente são computadores, né? Que fazem um gerenciamento de qualidade da energia e de parâmetros técnicos, né? Que antes não tinha essas tecnologias, né? Então, por exemplo, inversores de frequência, sistemas soft starter, né, para cargas mais pesadas. Então, o desafio técnico tem sido cada vez maior, mesmo olhando as disciplinas de engenharia isoladamente. Construção civil, a gente costuma subestimar, né? Acha que não, engenharia civil é mais simples, tem mais gente. A gente até brinca com o João de Barro, né? E a precisão deles não é milímetro, é centímetro, mas cada vez mais eu tenho visto uma evolução enorme nas técnicas construtivas. Tanques de água que antigamente só se fazia moldado em loco, com revestimento, etc., hoje em dia se faz com pré-moldado. Tecnologia de fundação, algo extremamente importante, né, em indústrias de capital intensivo e que o ativo tem que durar 30, 40, 50 anos, muitas vezes além disso, né? Outra disciplina bastante importante que eu enquadro nas especialidades é o planejamento e controle. Como a gente tem janelas de tempo muito limitadas, orçamento limitado, a necessidade de ter retorno, é extremamente importante que um empreendimento seja bem planejado desde o nascimento da ideia. E o acompanhamento nem se fala. Qualquer desvio que coloque em risco os objetivos de custo e prazo tem que ser detectado o mais cedo possível para que tenha tempo de correção. Então, o engenheiro de planejamento, o PMO, né, planejamento e controle, também é um desafio interessante encontrar pessoas que tenham um bom conhecimento mínimo das disciplinas, que consiga quantificar o esforço para a execução de obra. Então, também é um profissional bem especializado. Na implantação, além do desafio técnico, né, de conhecer os materiais, de saber a metodologia construtiva, controlar a qualidade, tem uma questão muito relevante que é a idoneidade, né, ética. O acompanhamento de obra é onde a gente tem a maior, vamos dizer, maior brecha para questões de compliance. Então, é extremamente importante que a gente tenha gente acompanhando as obras, próximo aos empreiteiros, e gente que vai olhar a obra com o olhar de dono, né? E não simplesmente estar lá para cumprir uma carga horária. E a gente vê muitos absurdos nessa área. Então, alguém na hora da execução tem a brilhante ideia de substituir uma tubulação de drenagem que foi calculada pela engenharia para um tubo de concreto de 800 milímetros, e aí tem um iluminado lá na obra que resolveu colocar 2 de 400. Só que não pensou que é ao quadrado, né? E acontece, depois não funciona. Então, esse cara também é difícil de encontrar, não é fácil. E agora, mais recentemente, a gente está se deparando com novas tecnologias, né, que trazem novos desafios. Eu fiz um projeto em 2012, foi onde eu vi a maior, vamos dizer, a arquitetura mais completa dessas novas tecnologias, né, onde o próprio fluxograma de processo, ele deixa de ser um desenho 2D e passa a ser um sistema com objetos, e cada objeto tem o seu ID e os seus parâmetros de processo. Cada linha tem um ID no sistema, cada válvula, cada motor, cada bomba. Então, tudo que compõe um fluxograma de processo hoje, você consegue modelar
em sistemas, né? Tem vários fornecedores, uns melhores, outros piores, mas você consegue fazer quase que o gêmeo digital a partir dessa modelagem de processo, e você consegue interligar com simuladores, já rodar balanços, checar os parâmetros de dimensionamento, tanto de tubulação, vasos, bombas e outros equipamentos mais complexos até. Então, essas novas tecnologias inserem um desafio ainda maior, né? Como encontrar a pessoa que conhece o fundamento da engenharia, conhece a disciplina e consegue operar as ferramentas mais atualizadas. Bom, então, olhando esse gráfico, né, fica bem evidente ali que quando a gente fala dos especialistas, eles têm que ter mais bagagem ou um perfil mais voltado à capacitação técnica, a hard skills, né? Não só a formação, mas principalmente ter uma especialização técnica, ter certificações, conhecer até da operação da planta. Muitas vezes a gente precisa intervir com a unidade em operação. Então, se a pessoa que está lá projetando, né, ou depois na implantação, não sabe como o processo funciona, como a unidade opera, dificilmente você vai ter o melhor resultado. Porque, podemos dar algum exemplo, né? Eu preciso entender qual sistema para ou qual sistema não para a unidade. Eu tenho que terminar uma obra que está atrasada. Eu tenho um sistema de vapor que vai alimentar a evaporação, concorrendo em recurso com um sistema de SIP, de limpeza química. Desculpa, mas eu vou focar no vapor, porque o vapor me segura a planta. O SIP, a gente consegue fazer sem automação, com operação manual, roda uma semana sem o SIP, e depois a gente termina. Então, essa visão do que é o processo, de como funciona o negócio, ela é fundamental desde a concepção, a forma de você segregar sistemas e subsistemas, ter bloqueios adequados, né? Então, a engenharia hoje ele é extremamente dependente de que todas essas partes e peças se comuniquem de forma harmônica. Vamos para o próximo slide, por favor. Acho que aqui, pode avançar para todo o texto. Acho que aqui a gente pode dedicar aí um bom tempo, né, dentro do que foi reservado aí para eu falar, mas cada tópico desse, pode avançar um pouco mais, Arnaldo? Acho que tem mais um bullet, mais um. Cada tópico desse dá uma discussão de algumas horas, se a gente quiser, né? Então, qual que é o nosso principal desafio quando eu vou procurar um profissional? Hoje a gente enfrenta uma escassez enorme, né? No evento que eu participei no Instituto Minerva, né? Foi, se não me engano, o Anderson, né, que é o presidente do IPT, apresentou algumas estatísticas a respeito da formação técnica em engenharia nos países mais desenvolvidos, comparando com a formação em direito, por exemplo, né? E a gente vê que o Brasil está muito defasado. O volume de profissionais formados ano a ano tem caído e não é pouco, né? E o brasileiro tem migrado para áreas mais humanas, ciências sociais, etc., mas que, na minha visão como engenheiro, não é o que constrói um país do ponto de vista de desenvolvimento, né? Tudo bem que tem os seus valores, né, como desenvolvimento humano, civilizatório até, né, mas do ponto de vista da existência, da geração de riqueza e do bem-estar, minha visão, a engenharia é peça fundamental. Então, isso é algo que deveria ser revisto, né, talvez com políticas públicas ou patrocinado pelas próprias empresas, para que realmente a gente tivesse uma formação de recursos em maior volume e até mais qualificados, né? Como o engenheiro é um profissional
diferenciado em relação a outras profissões, porque ele recebe uma formação que o estimula a pensar, né? Não é específico sobre um assunto. A forma do engenheiro abordar problemas e resolver diversos assuntos é diferenciada. Com essa capacidade, né, de analisar, de dividir, de entender a parte, compor o todo, não é fácil encontrar, mesmo dentro da engenharia. E o que acontece? Vários outros negócios, né? Na minha época, muita gente, o sonho era trabalhar em banco. Os bancos absorveram muitos bons engenheiros, né? E, além disso, na produção, né? Na operação de qualquer fábrica, no desenvolvimento de um produto. Então, o campo de mercado, o campo de trabalho, né? O mercado para o profissional de engenharia, ele é muito vasto. E quando eu escolhi por esse caminho da engenharia de projetos, para mim eu enxerguei uma oportunidade, que eu ocupei um espaço que não tinha tanta gente concorrendo. Eu vou dizer que até hoje eu entendo que é dessa forma. Muita gente nem sabe como funciona essa área de engenharia de projetos. Então, existe uma restrição, uma escassez de recursos por esses motivos, né? O baixo volume de formação, a demanda de engenheiros para outros negócios e outros segmentos, mesmo dentro da engenharia, e aqueles que vão para projetos precisam desenvolver outras habilidades, o que requer tempo. Então, às vezes a gente pega um pessoal formado em TI, né? Formou, ele acha que em 3, 4, 5 anos ele vai chegar numa posição de gerência. O cara que vai para banco, 3, 4, 5 anos pode chegar a diretor, mas em engenharia não é assim. Não sei se felizmente ou infelizmente, mas para sair de um engenheiro júnior para chegar num nível de diretoria de engenharia, nós estamos falando aí de uns bons 15 a 20 anos, pelo menos, para ter a bagagem, a vivência, a experiência necessária, né? Bom, outro desafio. Muitos engenheiros se especializam, e a própria formação acadêmica leva a isso, né? A gente tem cursos de engenheiro eletricista, agora tem um mecatrônica que concilia um pouco da mecânica elétrica, automação, instrumentação, mas normalmente a visão é mais focada numa disciplina. E para extrapolar da disciplina para a visão do negócio, não são todos que querem ou que conseguem acompanhar, né? Muita gente opta por ser um excelente técnico e está tudo certo, vai ser um excelente técnico e vai ter trabalho por muito tempo, vai ter longevidade na profissão. Aqueles que optam por uma visão mais, vamos dizer, generalista, né? Quer seja porque não se interessa ou não domina muito profundamente um determinado assunto, ou mesmo por perfil pessoal, né? Que acho que não tem nada errado. Esse perfil generalista, hoje, ele é mais relevante, mais importante, porque ele consegue unir as demais disciplinas, e normalmente são os profissionais que conseguem enxergar as demandas de gestão. E o negócio envolve uma outra variável, que é justamente a tecnologia daquele produto, né? Eu já fiz projetos em alguns ramos, né? Óleo e gás, né? É um processo, são demandas técnicas específicas. Celulose e papel é quase que uma petroquímica, então trabalha com materiais mais nobres, tecnologias também de processamento químico, mas diferenciados, né? E no ramo sucroalcooleiro, vamos dizer, está no meio termo ali, não tem a complexidade de uma petroquímica, mas também não é algo do fundo de quintal, né? Então, cada negócio tem a sua característica, tem a sua realidade,
Os materiais que se aplicam num projeto da Petrobras não necessariamente cabem num projeto de açúcar e álcool, porque o negócio é diferente, as margens são diferentes. Então, se eu vier para Ativos com a cabeça do projeto que eu fiz na Petrobras, eu vou levar a empresa por um caminho complicado, que provavelmente os projetos não vão se viabilizar. Então, por mais que eu goste do high level standard, eu preciso pôr o pé no chão e fazer aquilo que é adequado à realidade do projeto, ou da indústria que eu atuo. Outra questão, né, que a gente pode falar um pouco, a questão dos equipamentos cada vez mais sofisticados, né? Hoje você não compra simplesmente um equipamento mecânico, ele é um equipamento eletromecânico e com alguma inteligência embarcada. Muitas vezes o PLC, ele é parte do equipamento, você não consegue abrir e ligar aquilo num SDCD, você tem que comprar com o PLC, com a inteligência do equipamento embarcado. Então o profissional precisa se adaptar, precisa estar atualizado, precisa conhecer isso. Não basta mais ser um engenheiro mecânico, ele tem que entender um pouco de automação, ou saber tratar do assunto com o colega ao lado. Bom, vamos para outras características que têm se mostrado desafiadoras, né? Obviamente, estou falando com o pessoal que não sei se teve contato com a minha realidade, mas eu lido com profissionais oriundos de universidades que estão longe, né, do nível de um ITA, de uma Poli, e às vezes você recebe um profissional, contrata a pessoa, põe para operar o sistema de planejamento, e aí você constata que você contratou um piloto de MS Project, mas o cara não tem nem noção do que é a obra, quanto tempo leva, quais recursos que precisa, aí você precisa juntar o especialista de implantação com o planejamento para sair algo. Então, você paga 2 profissionais para fazer o trabalho que, na minha época, um faria. Um percentual pequeno dos engenheiros despertam esse olhar para os soft skills, para entender que não basta ser o melhor técnico se você não conseguir comunicar, explicar a sua ideia, se você não tiver influência e convencimento, se você não entender um pouco da demanda da área de administração de contratos ou do jurídico, entender os aspectos regulatórios, a legislação, questões ambientais, sustentabilidade. Então, o técnico, normalmente, não quer saber disso. Então, precisa ter gente que comece a olhar para essas coisas e estude e procure entender, porque senão o projeto não vai acontecer ou não vai ser entregue dentro daquilo que foi pensado. Os riscos atualmente jurídicos e ambientais são cada vez maiores, os desafios para licenciar um projeto cada vez mais complexos, né? Agora, uma realidade no caso da Ativos, né? Eu mencionei que a gente tem usinas espalhadas aí pelo interior. Como é que eu convenço um profissional do ITA ou da Poli a ir trabalhar lá em Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul? Qual é a atratividade que eu tenho? Qual é o desafio que eu ofereço para essa pessoa? Não estou nem falando em remuneração. Né? O que eu motivo? Como é que eu convenço ou atraio, né? Que é o termo mais adequado. Aqui também voltando à questão da formação ou da questão da idade, né? Da experiência. Os jovens têm uma visão muito limitada do que é. E aquela falta de paciência, aquela ânsia, né? A gente vê esse pessoal mais novo, da geração X, Y, Z, eles acham que a IA vai fazer tudo por eles. Que ele não precisa ir na obra. Ou que ele vai ser diretor de engenharia o ano que vem. Então, está vindo um pessoalzinho bem difícil de administrar. Você não tem o mesmo comprometimento. Se você não oferece o home office, vamos dizer, os recursos, um escritório bem organizado, um ambiente agradável, você não atrai os profissionais mais novos, né?
E aí, juntando aí com esse assunto da mudança geracional, né, esse pessoal tem diferentes valores e ambições. Muitos deles, nem se você oferecer uma remuneração melhor, ele não quer sair do conforto dele. Ele não quer deixar de ter a corrida no final do dia, ou o final de semana para fazer trilha, sei lá, qualquer coisa, né? Para ir para uma indústria, passar sábado, domingo, feriado, virar a madrugada, como eu acredito que muitos de nós já fizeram aí ao longo da carreira, né? Então, eu trouxe esses pontos, né, que são provocações, ou são só uma perspectiva dos desafios que a gente enfrenta. Tenho certeza que não é exclusividade da minha ou da área que eu atuo, né? Outros ramos da engenharia provavelmente têm desafios muito parecidos. Mas era isso que eu tinha para apresentar, né, para compartilhar com vocês. E, obviamente, estou aberto aí a perguntas, dúvidas, né, contribuições, né? Com certeza, muitos de vocês têm considerações ou complementos a fazer à minha fala. Eu estou à disposição para... Ok, obrigado, Fábio. Muito boa a sua exposição. A gente sentiu lá no encontro presencial que realmente há um acontecimento hoje de desinteresse da juventude pela formação na engenharia como a gente conheceu, né? Como a gente foi formado e realmente essa grande é um grande desafio para o avanço do país, inclusive, contar com uma engenharia forte, como já teve, né? Como o foco de engenharia foi grande quando nos formamos, né? As grandes construções das usinas hidrelétricas, nós da década de 70, vivemos essa expansão das empresas de engenharia. E agora nós estamos assim meio boquiabertos com uma situação dada dessa chegada de uma geração nova que não se interessa assim pelos desafios que nós tivemos quando saímos da escola de engenharia. Eu queria iniciar as perguntas, Fábio, dizendo assim, eu trabalhei aqui na Universidade Federal de São Carlos, na engenharia química, com controle de processos e automação, e tive muito contato com usinas, né? As usinas do setor sucroalcooleiro. O nosso curso da engenharia química formava pessoas essencialmente com o desafio da indústria sucroalcooleira. A gente criou várias disciplinas integradoras no sentido de ter o processo de produção de açúcar e álcool como processo foco, para que os alunos tivessem a vivência em processo, em ser um engenheiro de processos e de projetos, né? Que eram as disciplinas finais. Estudar o processo, estudar o projeto do processo, né? Eram as disciplinas finais do curso, para formar um bom engenheiro químico, como a gente via e pegava a prática da nossa região, que é uma região sucroalcooleira bastante forte. Fizemos muitas orientações, etc., mas a gente constata, primeiro, que é uma indústria diferente, porque ela é sazonal, ela produz enquanto tem a cana, né? Enquanto a cana está produzindo, e ela para durante um tempo e
remonta novamente para voltar a funcionar. Então, a característica da indústria, ela traz desafios que, geralmente, a parte técnica é conseguida com o pessoal local. Você consegue um treinamento de pessoal da cidade, da região, e você consegue tocar o funcionamento da usina, mas os desafios de melhor aproveitamento da usina está na geração, né, de eletricidade a partir da queima do bagaço, está num aproveitamento, isso foi acontecendo, aproveitamento de todos os entes, né? Então, a minha questão agora é como essa evolução chega nesse momento, né? Como desenvolver, além desse processo de modernização, porque passou a indústria sucroalcooleira, as instalações dos CLPs, a instalação do sistema de supervisão, modernizou bastante a empresa e colocou junto com o processo de gestão. Isso nós acompanhamos, eu particularmente acompanhei em várias usinas aqui da região. Mas agora os desafios parecem que são combustível de aeronáutica, o SAF, né? Por exemplo, é uma vertente interessante para a aplicação do etanol. E assim, sempre a modernidade está trazendo desafios que, de certa maneira, precisam ser organizados. Então, a minha pergunta é assim: existe um centro de pesquisa e desenvolvimento na Ativus? Existe um centro de desenvolvimento que trate desses desafios novos? Obrigado pela pergunta. Vai além um pouco do meu dia a dia, né? O meu foco é mais projetos, mas a gente tem, primeiro, colaboração com, por exemplo, o CTC, né? Centro de Tecnologia Canavieira, que a gente traz novos conhecimentos ou tendências, entende o que está acontecendo no mercado como um todo, mas também nós temos profissionais próprios, né? Não é organizado como uma área de P&D, mas recentemente a gente estruturou na forma de uma diretoria de tecnologia, onde os profissionais mais sêniores, né, que conhecem a fundo o processo produtivo, conhecem os equipamentos, questões relativas à qualidade, tanto na área agrícola quanto na área industrial, a gente precisa ter esse know-how dentro de casa. O mercado tem alguns consultores que são referências, aquele cara que conhece tudo de moenda, e ele presta serviço para algumas usinas e traz as inovações, as melhorias, o que um faz, e o setor ele é aberto, né, a compartilhar experiências. Tenho especialistas em destilaria, a gente estuda lá o fermento geneticamente modificado. Então, nós precisamos ter dentro de casa pessoas que conhecem a fundo a operação, são engenheiros químicos, conhecem o fundamento da engenharia, para que a gente consiga tanto desenvolver projetos para incorporar novas tecnologias, mas principalmente para que a gente opere as usinas dentro da melhor prática e com o melhor rendimento, né, melhor custo-benefício. Então, respondendo de uma forma mais direta, nós não temos um P&D, mas existem recursos próprios que, vamos dizer, guardam esse know-how tecnológico dentro da nossa empresa e atuam de forma corporativa. Obrigado, Fábio.
eu vou passar, eu vou pedir para os colegas que levantem a mãozinha eletrônica para as perguntas, e eu vou passar para o Arnaldo agora para a próxima pergunta, depois eu abro a fila para os demais. Arnaldo, por favor. Muito bem, Fábio, excelente, muito obrigado, foi muito boa a sua apresentação. E você fez me lembrar a época que eu contratava engenheiros em diferentes empresas, e me lembrei diretamente da área se chamava recursos humanos, né? E hoje é aquisição de talentos, gestão de talentos, divisão de gente, e tem vários nomes. Mas o que eu me lembrei é que não me ajudava nada, né? Na verdade, atrapalhava, né? Mas era muito burocrático e restritivo, e quando você queria uma coisa meio fora, né, do quadrado, era uma dificuldade enorme, né? Então, como você falou de dificuldade de contratação pela escassez de gente, né, que você quer, como é que você vê recursos humanos hoje em dia? Está ajudando alguma coisa ou continua sendo mais um entrave do que ajuda? Eu também não quero ser indelicado com meus colegas de trabalho, né? Eu ia fazer essa ressalva. Não, e depois vão ouvir, não a fala intenção da não é essa, porque... outra empresa. Mas toda a área da empresa tem seus desafios, né? E o desafio da área de recursos humanos, ele não é simples, né? Quando a gente olha o nosso negócio, por exemplo, o RH, obviamente, ele tem mais familiaridade com o que é o dia a dia da empresa, que é a operação agrícola. 80% do nosso custo de produção está na agrícola, né? 20% está na indústria. Então, quem sou eu para pedir que alguém do RH seja especialista em recursos de CAPEX, de engenharia de projetos? Então, a gente precisa trabalhar muito em conjunto, né? Eu já trabalhei em empresas de engenharia, né? Na Toyo Setal era o dia a dia da empresa. Então, obviamente, o RH de lá já tinha um networking, já tinha uma expertise diferenciada. O timing, ele não muda muito de empresa para empresa, né? Por onde eu passei, sempre tem esse desafio do timing, porque, como eu disse, não é fácil você encontrar. Além disso, você tem requisitos de governança que você precisa trazer a pessoa correta, que você não vai correr o risco de trazer um problema ou uma dificuldade, a pessoa não é da cidade, vai ter problemas de deslocamento, não vai se adaptar à cultura da empresa. Então, a gente tem que respeitar também os parâmetros de análise que o RH traz, porque eles são valiosos para a definição de perfil, né? E, assim, mais recentemente, eu tive contato com metodologias, né, de avaliação psicológica, até mesmo de questões relacionadas a perfil ético, né, das pessoas, que tem ferramentas muito interessantes. Quando você olha o resultado de um peer ou de alguma outra metodologia de análise de personalidade, você para pensar para ver se você está trazendo a pessoa com o perfil correto. Então, eu acho que faz parte do negócio, faz parte do processo você ter um processo de seleção cuidadoso. É o que eu preciso? Não é. Muitas vezes leva um bom tempo. Mas o que a engenharia faz para contribuir? Como está acontecendo aqui? Nós temos um networking, né? Então, eu sempre trago algumas referências. Está com dificuldade de encontrar um profissional, eu sei quem conhece alguém que conhece alguém. Então, a gente contribui com o RH nesse sentido, mas uma indicação ou uma seleção não pode ser feita pela indicação. Tem que ser feito em conjunto para justamente ter mais chance de se integrar ao perfil da empresa. Isso é uma coisa importante para a Ativos, né? Tem que trazer pessoas que têm aderência ao perfil, ao jeito da empresa. A empresa tem a sua identidade e isso tem que ser respeitado. Então, faz parte do processo. Ok. Obrigado, Fábio. Eu vou pedir para os colegas que forem fazer as perguntas que abram o microfone. Primeira coisa que a gente sempre esquece.
Então, vou passar para o Gilson Kraus, o primeiro que vai perguntar aqui da filhinha nossa. Fábio, bom, boa noite, ótima apresentação. Bom, eu fui Promon Engenharia durante 40 e muitos anos, fui presidente da Promon Engenharia, conheço um pouco os seus problemas. Inclusive, tive consórcio com a CETAL, não sei se a gente se cruzou nessa época que você estava Eu estava na lá em Macaé, isso, Pecab. Exatamente. Bom, agora, eu dou aula na PUC do Rio, hoje você se inscreve para engenharia na PUC, menos de 50% dos pretendentes que se inscreviam em 2014. Então, já dá para ver a proxy aí do problema. Bom, mas a Ativus, eu acho que ela tem uma vantagem, tem várias, mas uma é que a Brenco, quando ela começa com Rastul, Rogério Manso, ela traz várias pessoas da Petrobras, vários profissionais da Petrobras. Então, ou seja, você não tinha só aquela cultura mais antiga do setor de canavieiro. Depois você entra com ETH, com Odebrecht, e você tem também um nível mais sofisticado. O grande problema da Brenco, para mim, era não olhar para a parte agrícola, né? Então, todo mundo ali olhava para a parte industrial. Então, você tem esse histórico, acho que favoreceu aí a Ativus. Agora, eu tinha duas perguntas para você, que são um pouquinho paralelas a isso, mas assim, você tem 8 plantas. Hoje em dia, você não faz uma planta nova, uma expansão, pensando naquele momento da expansão, do CAPEX. Você pensa no APEX. Tá? Então, você faz uma planta hoje, ela é configurada, tá? Não só na instrumentação, mas no geral, para olhar o conjunto, para olhar a gestão de ativos. Né? Então, ou seja, para você ter uma manutenção, já prevendo manutenção preventiva, preditiva, etc., ou seja, o olhar do todo. Então, gestão de peças sobressalentes, então, gestão do conjunto, não de uma usina. Tá? Então, como é que você vê isso nesse perfil das engenharias que trabalham? E a outra pergunta ligada, assim, se vocês usam alguma instituição tipo CII, tá? que é uma instituição americana, mas de excelência em engenharia e construção. Então, a Petrobras, por exemplo, é sócia do CII, tá? Onde você tem assim, quais são os parâmetros que eu quero ter? Tá? Eles te dão uma amostra enorme das empresas para você se basear na busca dos padrões. Então, essas duas perguntas para você aí. Perfeito, Gilson. Obrigado aí pela pergunta. Você está correto. A Ativus ela tem um parque fabril até diferenciado em relação a algumas outras empresas do ramo, né? Quando a gente olha as Brenco, você já vê um padrão de engenharia diferente de outras usinas, né? Mas a gente tem uma que é Benedito Coutinho, é uma usina que fica no Mato Grosso do Sul, que ela, vamos dizer, ela já foi concebida naquele mindset do usineiro que fazia o projeto. Então, a gente vê uma distância ali, né? Mas você mencionou o CII, né? CII. Quando o Toyo Cetal, eu cheguei a participar de eventos tal, e esse projeto que você conhece lá de Macaé, você vê standards ou padrões de projeto muito elevados e com custos que não são a realidade do setor sucroalcooleiro. Então, a Ativus, ela busca melhorias de tecnologia, mas isso precisa se pagar ao longo do tempo, conforme você mesmo mencionou, né? Então, quando a gente aplica tecnologia de automação, isso nos ajuda a suprir a deficiência que o Paulo comentou, que é dificuldade de levar gente qualificada para operar a planta. Então, se eu tiver numa dependência muito grande de gente que não tem um bom embasamento técnico para operar, eu vou colocar o processo, o negócio em risco. Então,
a empresa precisa investir um pouco mais em automação, em controles. Nós temos SDCD em usina, outras usinas não têm. Então, a nossa realidade é um pouco diferenciada. As nossas usinas, elas têm um porte mais industrial, elas são projetadas com um padrão, vamos dizer, olhando para um padrão petroquímico, obviamente dentro da realidade nossa de custo. Então, eu fico num desafio que é assim, eu nem vou contratar aquela mão de obra que faz o básico do básico, que é quase que o serralheiro, mas eu também não consigo trazer o pessoal que trabalha com Petrobras ou com celulose. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apostar em jovens talentos. Às vezes, um profissional que, na Petrobras, ele seria um engenheiro pleno, eu posso trazer ele para cá como um coordenador que eu sei que ele vai desempenhar dentro da nossa realidade, em termos do conhecimento técnico, né? Gestão, soft skills, não é tão diferente. Mas quando eu olho a parte técnica, a gente consegue, vamos dizer, atrair gente quando a gente faz esse mix, né, de mesclar experiência com gente que tem uma formação, mas que viveu uma realidade de uma Petrobras, ou trabalhou na área de celulose, e aí eu trago gente que fala uma linguagem adequada para a realidade da Atmos. Talvez para uma outra usina que foi concebida com outro padrão tecnológico, com outra durabilidade e tal, pudesse ser um profissional diferente, né? Então, para mim é um desafio, porque eu não estou nem num extremo nem no outro, né? Mas ainda dentro da Atmos, a gente tem alguns paradigmas de projeto que não visam a melhor durabilidade, e a gente tem que ter, vamos dizer, uma análise técnica e, obviamente, econômica para demonstrar para a empresa que se eu investir um pouco mais em materiais com maior durabilidade, eu posso reduzir o tempo da entre-safra, que hoje é de 3, 4 meses. Se eu fizer uma entre-safra em um mês, aplicar materiais mais nobres na traseira de caldeira, eventualmente um precipitador eletrostático para não ter aquele sistema de lavador de gases, etc. Será que não faz sentido? Eu consigo reduzir isso para um mês, 2 meses? Isso é um ganho enorme para o negócio. Obviamente, eu tenho que ter a cana disponível, né? Conciliar a indústria com a tecnologia agrícola, que é outro mundo, né? Tecnologia agrícola, de irrigação, a gente deve entrar bem forte com investimentos em irrigação para que a gente tenha maior produtividade, mas também disponibilidade no ano. Então, sua pergunta é bastante pertinente, faz parte dos meus desafios e precisa de gente comigo, né, e na empresa, que tenha esse mindset de ter o bom custo-benefício e a confiabilidade e a disponibilidade adequada dos ativos ao longo do tempo. Muito obrigado, Fábio. Obrigado, Gilson, pela pergunta. Vou passar, então, para o Tila, que é o próximo da nossa lista aqui. Tila, por favor. Boa noite, Fábio. Foi muito ótima a apresentação. Parabéns, em particular, que é engenheiro de eletrônica, de informática, um outro mundo, totalmente diferente. A minha pergunta seria mais a seguinte: vocês têm algum estudo já previsto pensando em produção de hidrogênio? Não. Hoje, até onde eu tenho contato, não. Obviamente, né, olhando o produto, o etanol pode ser uma rota para o hidrogênio, mas como é que é a estrutura da Atmos, né? A gente tem, abaixo do Bruno, uma diretoria de tecnologia, onde eu estou, e tem uma diretoria de novos negócios. Então, dentro da área industrial, tem esse, vamos dizer, suporte tecnológico. Eu fiz a comparação lá com o PID, né, que está mais no negócio já que roda, né, mas essa área de novos negócios está olhando para esse tipo de coisa. Então, ainda não estamos falando em hidrogênio verde, mas, né, pode ser uma possibilidade. Mas hoje nós temos uma sequência, né? Nós começamos aí com o biometano,
Estamos avançando agora no etanol de milho, estamos trabalhando no SAF. Quem sabe, no futuro próximo, a gente volte os olhos aí para o hidrogênio, mas também depende da cadeia de consumo estar indo para o mesmo caminho, né? Não adianta a gente focar num produto que o mercado ainda não tem, vamos dizer, essa demanda, não para como biocombustível veicular, que é o nosso principal negócio, né? Mas eu acredito que em breve a gente deve mudar esse cenário. Para exportação também, né? Bem, hidrogênio não é só para os veículos, né? A gente sabe que tem outras aplicações, né? Já fiz projetos em Petrobras, um forno reformador de hidrogênio para purificação de combustíveis, né, da gasolina, etc. Fora N outras aplicações. Mas, no momento, não é algo que a gente esteja trabalhando. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado, Tila. Obrigado, Fábio. Agora, para vocês conhecerem, a Tereza é uma colega do Departamento de Engenharia Química da Federal de São Carlos. Então, a Tereza, essa falta da participação feminina, né, que foi reclamada bastante lá no encontro do último encontro presencial que nós fizemos no Instituto Minerva. Então, eu convivi num ambiente com muitas mulheres, aqui na formação da engenharia química. Essa é uma particularidade interessante. Eu sou engenheiro eletrônico, trabalhei com a parte de controle de processos, que é chamada de batelada, né? Batch process, e que cai muito bem também para a possibilidade de você desenvolver receitas. Ora você fabrica açúcar, ora você fabrica etanol, ora você fabrica outros produtos, uma planta que possa ser indústria farmacêutica, indústria de alimentos tem muito, e a engenharia química permitiu que eu trabalhasse num grupo multidisciplinar, né, com conhecimentos de várias áreas, e abordassem justamente a indústria sucroalcooleira como nosso tema, vamos dizer, de experiência para os alunos, como laboratório de trabalho para os alunos, de certa maneira, aqui na região de São Carlos. Então, vou passar para a Tereza, agradecer a Tereza por ter aceitado o convite. Então, Tereza, a palavra é contigo. Olá, boa noite a todos. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui, né? Confesso que fazia muito tempo que eu não me encontrava nessa situação, acho que desde da graduação, que a gente via assim aquela, né? Fiz graduação na Unicamp, eu me lembro que a minha turma de engenharia química eram 10 meninas e 60 homens, né? E na engenharia mecânica eu acho que não tinha nenhuma menina, e na elétrica tinha uma, né? Então isso alguns anos atrás era assim, infelizmente agora já mudou bastante, né? E eu também gostei muito da apresentação, até fiz uns prints das telas aqui para refletir, né? O Paulo e eu estamos aposentados, mas a gente ainda interage bastante com os colegas que estão na universidade, e o desafio é enorme, né? Realmente essa geração que está aí é uma geração com muitas peculiaridades, e eu não sei se já chegou aí no mercado de trabalho, imagino que sim, mas a gente tem coisas muito mais sérias, como, por exemplo, a questão dos neurodivergentes, né? A gente brinca aqui entre os colegas, está tendo uma epidemia de neurodivergentes, né? E muitos problemas com alunos com ansiedade, e então esses perfis, né, de personalidade, ansiedade, depressão, etc., isso, assim, isso vai chegar nas empresas e vamos dizer assim, é o material humano que se tem. Então, às vezes, não é muito uma questão de
falar, olha, nós temos dificuldade, mas nós não temos outra opção a não ser criar condições para assimilar, incluir esses profissionais com essas características, né? E eu acho que a minha pergunta vai muito nessa direção, né, para o Fábio, e aí, claro, todos acho que podem dar uma opinião aí, de o que pode ser feito, né, nesse sentido de criar um ambiente para eles e para nós também, de forma que a gente consiga trabalhar em harmonia apesar das diferenças, e a questão também da motivação, né, um comentário aí, assim, a matemática é um problema. Eu acho que se não se resolver o problema da matemática, que já vem desde o ensino fundamental e do ensino médio, vai ser muito difícil ter pessoas interessadas em fazer engenharia, né? Assim, eu lembro da minha filha estudando no ensino médio, e assim, todo mundo... Ela era, acho que, uma das poucas meninas da sala que gostava de matemática e de ciências, o resto não gostava. E quando vem para a universidade, piora ainda mais, porque os departamentos de matemática têm uma abordagem horrorosa para ensinar matemática. É uma indecência o que acontece nas universidades e ninguém faz nada. O professor do departamento de matemática, ele ensina uma matemática teórica que não serve para os engenheiros. E é uma experiência totalmente diferente da que eu tive na Unicamp, que eu tinha um engenheiro dando aula de matemática para mim. Peraí, gente, que vai passar um gato aqui, deixa eu tirar ele. E aí, então isso é uma questão que precisa ser tocada, né, também, a questão do ensino da matemática. Muitos alunos desistem de engenharia porque começam a reprovar em cálculo 1, cálculo 2, e não vão para frente, aí saem, desistem. E eu acho que algumas iniciativas, como, por exemplo, tentar aproximar mais as indústrias das universidades, de trazer problemas da indústria e colocar esses problemas para os alunos resolverem, talvez seja uma forma de deixá-los mais motivados, né, e eles já ingressarem no mercado de trabalho com essa motivação. Mas a pergunta principal para o Fábio é o que fazer, né, com essa juventude e essas características. Obrigado, Tereza, pela participação, pela pergunta, né? Vamos começar lá. Os assuntos foram um pouco extensos, né? Porque a gente começou falando um pouco da diversidade, né? Falando um pouco de gênero, né? E a Ativus tem essa política de incentivar, né, essa diversidade, de trazer... E eu tenho esse desafio, né? Como é que eu atraio profissionais, mulheres, né? Trabalhei com muitas mulheres muito competentes ao longo da carreira, mas desde a formação, que vocês comentaram, minha turma tinha 3. Das 3, nenhuma seguiu a área de projetos, né? Foram para outros caminhos, né? Então, na engenharia é difícil, na área de projetos é mais restrito, né? Mas tem, né? Na minha equipe eu tenho, e elas contribuem com um olhar diferente, não só da característica biológica, né? A mulher é mais atenciosa com detalhes, né? Então, para química e para processo, foram as melhores profissionais que eu tive. Normalmente, o homem não está olhando tanto no detalhe, né? Então, tem essas características. E, emendando com outra questão que você colocou, o lado humano, né? Eu sempre fui muito cartesiano e preto no branco com as coisas, né? Essa mentalidade meio engessada, né? De que 1 mais 1 é 2, ou é preto ou é branco, não tem o cinza. E conforme a gente vai se deparando com a realidade, quem não entende que precisa também administrar pessoas, conhecer o comportamento humano, identificar essas características, essas dificuldades, não vai ser um bom líder e dificilmente vai ter sucesso mesmo trabalhando na sua disciplina, porque requer uma harmonia, um trabalho em equipe, né? Falando a questão da formação, né?
Eu fiz uma faculdade que não é muito conhecida, mas era particular e acabavam entrando alguns alunos que não passariam num vestibular mais, uma peneira mais restritiva, né? A minha intenção era fazer ITA. Eu não passei no ITA, falei, não, eu vou fazer I mesmo, que fica lá em São José dos Campos, depois eu estudo de novo para ver se eu entro. Depois eu desisti. Mas eu via pessoas na minha turma que tinham as ferramentas matemáticas e outras que não tinham condição nenhuma. Uma vez um amigo me pediu para ajudar uma colega que estava com dificuldade em cálculo, né? Eu comecei a fazer a equação, tal, então você passa daqui para lá. Não, mas o que você fez? Ué, passei para lá, mudei a numeração, mudei o sinal, né? Ah, tá. Transferi isso para cá, retrabalhei a equação, estava multiplicando, passei dividindo. Mas como assim? Falei, olha, me desculpa, mas eu não tenho como te ensinar cálculo se você não sabe álgebra. Então, me desculpe, não vou conseguir te ajudar, porque você não tem o fundamento da álgebra lá atrás. E assim, esse meu amigo brigou comigo, né? Porque eu fui muito seco, né, na resposta. E depois eu fui aprendendo que não dá para ser tudo assim, né? A hora que eu me deparo com um colaborador meu, que como pessoa é uma excelente pessoa, na disciplina dele é um excelente técnico, mas ele tem uma ansiedade enorme, tem uma dificuldade de se fazer entender, ou ele entra num assunto no meio da história, ele não faz a introdução. Assim, eu vou dispensar essa pessoa? Eu não vou. Como é que eu trabalho com essa diferença? Como é que eu entendo que aquela pessoa ali tem uma questão pessoal que eu vou ter que pegar leve com ela essa semana? Então, você está próximo, entender quem é quem, entender as deficiências e fazer o time funcionar apesar dessas questões é que é o segredo. Então, é olhar para o potencial e maximizar aquilo que a pessoa faz bem e encaixar isso, né? Você não vai usar um alicate no lugar de uma chave de fenda. Então, se é essa a habilidade da pessoa, eu vou direcionar o trabalho dela para aquela habilidade. Vou procurar outra pessoa que seja complementar. Então, acho que é trabalhar com o que a gente tem. É suficiente? Às vezes não. Então, eu compartilho do conceito de que as empresas precisam entrar mais. As empresas precisam participar da formação, eventualmente patrocinar cursos, né? Trazer a realidade da empresa para o ambiente acadêmico. E o contrário, né? Permitir que o ambiente acadêmico entre nas empresas, né? Mas eu vejo uma certa distância ainda, né? E o linguajar, quando eu tento trazer alguém da universidade, tal, um professor, mestre, doutor, tal, o ritmo é diferente. Então, se eu não contiver a minha ansiedade e fazer uma escuta ativa, entendeu? Eu vou perder, eu vou deixar de aprender. Então, de novo, respeitar as diferenças, olhar mais para as características, para as habilidades, para as características positivas e tentar apoiar naquilo que a pessoa precisa dos pontos a desenvolver. Então, não vejo outro caminho muito diferente. E daqui para frente o desafio é grande, né, com o pessoal mais novo, né? Eu tenho uma filha de 25 anos que já é outra mentalidade. O que me motivava lá, quando eu estava na idade dela, era poder ter o meu carro e tal. Hoje eu nem carteira de habilitação tenho. Não é isso que vai fazer a diferença. Então, o que motiva? Né? No nosso negócio, a gente tem o atrativo da sustentabilidade. Né? Recentemente, eu passei num processo de contratação de trainees, então veio um pessoal bem novo. Né? Então, o interesse deles é porque a Ativus é uma empresa de biocombustível, então é um negócio sustentável. Então, é algo que eu me identifico, eu quero trabalhar nisso. É isso, né? A gente tem que saber se vender e usando a matéria-prima que temos, né? Muito obrigado pela pergunta. Não sei se eu respondi a contento. Muito bom, muito bom.
acredito que essa interação da universidade, a universidade também está em busca de métodos melhores, mais adequados, né, que rompam essa ansiedade tal dos alunos que estão se formando, e uma interação mais efetiva com a empresa, como a Tereza falou, que a empresa traga problemas, proponha problemas, que possam os alunos trabalharem nas soluções, né? O que a gente vê hoje que não é a capacidade de resolver problemas, mas é a capacidade de formular os problemas que a gente espera que a gente tenha nos alunos que estamos trabalhando para jogar no mercado. E a interação, ela é aonde a gente pode tornar esse país diferente e deixar de ser o país do futuro para ser o país do presente. Arnaldo, você. Sim, voltando ao tema do engenheiro que queremos, né, o engenheiro do futuro, nessa reunião que tivemos lá há 2 semanas em São Paulo, se levantou, como sempre, o papel da inteligência artificial, né, que ela pode ajudar em muito nessa carência de alguns conhecimentos, principalmente. Então, minha pergunta é se você chegou a utilizar, de que forma, e ver como um auxílio parcial, né, no futuro, frente a essa carência, né? Claro que tem as suas limitações, mas e reforça essa última pergunta que foi feita agora, quer dizer, saber fazer as perguntas certas, né? Porque se fizer a pergunta mal feita, você vai ter uma resposta que não é o que você precisa, né? Obrigado pela pergunta, Arnaldo. Eu particularmente uso bastante. No começo, mais para questão de redação, né? Você precisa fazer uma resposta e tal, dá uma olhada nos e-mails que tem aqui, vê o que é mais importante e me ajuda a responder. Aí eu dou o meu tom, vou lá e ajusto. Não, eu preciso fazer um relatório a partir das planilhas, dos dados, tal, me consolida. Então, essa vertente do meu trabalho, que é não só fazer o projeto, mas fazer relatórios, explicar para as pessoas, comunicar, eu vejo uma aplicação enorme, né, de IA, me economiza muito tempo para escrever sobre diversos assuntos, né, mas eu estou começando a usar também para assuntos mais técnicos, né. Nós tivemos um problema num material ali que especificamos um aço inox e deu corrosão. Peraí. O que acontece aqui? Esse material, né? Para que ataca? Qual a faixa de tempo? Você acha muito acervo técnico e correto, né, via IA. Eu sou da época do Silva Teles, do Protec e tal, você pegava as tabelas, as referências bibliográficas. Então, isso nos deu uma agilidade enorme, né, para ver as coisas. Mas eu tenho alguns sonhos ainda, né? Então, um dos meus desafios na Artidos é fazer um processo de digitalização de todo o ciclo da engenharia. Então, falei no começo, né, de desenhar o fluxograma de processo já dentro de uma ferramenta que vai me gerar a lista de linhas, lista de válvulas, lista de equipamentos, lista de vasos, etc. Depois isso vai ser modelado numa maquete 3D, não tem por que fazer um documento burro, fazer um documento em DWG. Obviamente, o DWG tem o formato 3D, claro, né? Mas tem softwares que você já atrela aquele ID do fluxograma com a maquete. Aí você consegue checar quanto eu já detalhei daquela lista de linhas que está ali. Então você mede progresso, produtividade, você interliga essa maquete 3D com o MS Project e faz um planejamento que a gente chama de 4D. Então, eu já consigo simular a sequência de execução da obra, como que eu divido o spool de tubulação para que eu consiga uma montagem mais eficiente, com guindastes mais leves, com... que mais? Essa lista de material que eu extraio da maquete eletrônica, eu já gero a requisição de compra no SAP, reservo o material, atrelo a um código de material,
que depois já vai mostrar lá na manutenção os códigos de material que foram aplicados naquele projeto. Aqueles sistemas e subsistemas que eu cadastrei lá no meu fluxograma de processo, já vai me servir para o comissionamento, como é que eu testo, por onde eu começo, o que eu tenho que fazer flushing, que tipo de teste se aplica, já gero as listas técnicas, que são os materiais que a manutenção tem que comprar para a manutenção daquele ativo. Você já transfere todos esses dados para o SAP fazer o controle do ciclo de vida do ativo até a obsolescência. Então, tem uma infinidade de ferramentas, ainda nem precisa chegar no ponto da IA, mas tem muita coisa, do ponto de vista de tecnologia de projeto, que a gente pode fazer de uma forma muito melhor do que quando eu comecei, 30 anos atrás, né? Flexibilidade, cálculo de estrutura, cálculo por elementos finitos, você já faz tudo isso integrado, nas simulações dinâmicas. Mas eu ainda espero ver o tempo onde a IA me ajude a fazer uma avaliação desse projeto, ou mesmo executar, né? Hoje, para fazer um elemento de tubulação dentro de uma maquete 3D, o técnico tem que ter uma boa visão espacial para saber onde ele vai passar, de forma a não dar clash. E, apesar da ferramenta, né, um Aveva da vida, você tem ferramentas lá de identificação de clash, mas quem te diz que você fez o caminho otimizado, que você reduziu a perda de carga, que você economizou o material? Então, eu acho que tem um campo enorme para a aplicação de IA e a gente está só no começo dessa história. O sonho é um dia que você consolidou o fluxograma de processo e deu o layout da planta, a IA desenvolve o detalhamento do projeto, te dá a lista de material. Um dia, talvez a gente chegue lá, mas isso não dispensa a necessidade de ter engenheiros para analisar se o que a IA fez está correto, ou fazer as perguntas e treinar a IA, né? Se a pessoa que está pedindo ou treinando a IA, porque a IA ela não nasce pronta, ela precisa de um treinamento para chegar no ponto que você precisa. Então, se eu não tiver alguém que tenha a base da engenharia para fazer isso, nós não vamos chegar lá sozinho, só pela IA. A gente está chegando já quase ao final da nossa conversa de hoje. Eu queria agradecer ao Fábio pela disponibilidade de ter contribuído aqui com a participação da Ativus, né? Já no nosso encontro presencial foi incrível, e aqui você pôde, então, ampliar a visão do engenheiro que a gente precisa, que a empresa precisa, e a gente vê a dificuldade que é a formação desse engenheiro, né? O futuro que a gente prevê para formar esse engenheiro que a empresa precisa, ela mostra uma coisa que eu notei. Uma coisa que eu notei quando você apresentou o diagrama do azul, da parte das hard skills e das soft skills. Tem, dos dois lados, multidisciplinaridade, tanto de um lado quanto do outro lado. Então, uma formação multidisciplinar nas escolas, claro, tem que começar com as crianças aprendendo matemática de uma maneira mais palpável, mais compreensível, né? Que o cálculo não seja essa coisa... Chega na universidade, o cálculo passa a ser... As disciplinas de cálculo passam a ser o bicho-papão, né? E, então, o caminho parece longo para nós, mas ele começa no ensino básico, começa no ensino médio, vai para o ensino técnico, a valorização do ensino técnico, e daí vai para a universidade, com o que todo mundo espera, para a gente chegar um dia a ser tão bons como os países desenvolvidos, que a formação em STEM seja predominante, né? No sentido de valorização, de dar retorno para a sociedade. Que você vê isso, né, nos países desenvolvidos e no Brasil
Não. Fábio, para as suas últimas declarações aí, por favor. Perfeito, Paulo. Questão dessa... Só um minuto. A luz aqui apaga de tempos em tempos. Tenho que me mexer. Mas obrigado aí a todos vocês, né, pelas perguntas, pelas colocações, né? Ajuda a gente a pensar, até formular as respostas, né? Mas eu acredito na mesma coisa que você, Paulo. Se a gente não tiver a base, o fundamento, repensar, né? Obviamente tudo evolui, a gente deve repensar como que é o ensino básico, fundamental, ensino médio, a formação técnica, perfeito, a gente deveria ter mais técnicos, né? O país às vezes investe muito em formação superior, mas não tem curso técnico, né? E quanto mais base se tiver, eu entendo que o desafio na fase seguinte é menor, é mais fácil, né? Então, não adianta eu querer agora focar a formação superior universitária olhando só as ferramentas e usando softwares e sistemas sem saber o que está ali por trás, né? A base é o segredo. Você pega os países desenvolvidos, onde eles investem os recursos públicos? É no ensino fundamental, é na base, é no ensino técnico. Porque se você tem a base, o resto é consequência. E aí a gente tem essas facilidades dessas tecnologias, que se a gente tem a base, você vai conseguir usar ela e desenvolver produtos e negócios e empresas melhores. Então, eu também sonho com esse país onde a gente tenha mais essa visão do que gera valor, do que é palpável, do que é físico, né, de como produzir riqueza, né, e não ficar discutindo coisas que não constroem nada, né? A gente falava discutir o sexo dos anjos, né? A gente tem que partir para a coisa real. Exato. Queria saudar você, brindar. Obrigado, então, pela participação. E agora nós chegamos ao final. Um grande brinde para você. Eu vou tomar o vinhozinho aqui para... Eu vou tomar o meu mais tarde. Isso, legal. Mais tarde.